Amigos internautas do Feijoada Geográfica, hoje iremos entrevistar a professora, doutora do Departamento de Geografia, Edna Maria Furtado. Edna Maria nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, formada em Geografia em 1976 pela UFRN, recebendo o título de mestre em Geografia Agrária na Universidade Federal de Sergipe, no ano de 1990. Fez doutorado em Desenvolvimento Regional na parte das Ciências Sociais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também no ano de 2001. Autora de diversos artigos e participante também de livros. Edna, bom dia. Bom dia, é um prazer contribuir, né, na medida do possível, né, aos interesses do blog, né, que é muito bom, é muito boa a iniciativa de uma publicação, né, por parte de estudantes, é sempre muito bem acolhida e muito bem interpretada pelo departamento. Obrigado nós, que fazemos parte do blog Feijoada Geográfica, que queremos trazer um outro olhar na geografia brasileira, não somente para os alunos da universidade, da UFRN, mas também a quem acessar, tem acesso livre a todos os conteúdos que estão no blog. Mas a sua disciplina aqui na UFRN, a senhora ministra a Formação Histórica, Econômica e Territorial do Brasil. Primeira pergunta da nossa entrevista, como a senhora vê essa formação histórica brasileira hoje? O processo de formação econômica e territorial brasileiro é um processo que se dá a partir da intenção da ampliação europeia no mundo, né? A logística disso se dá basicamente com a Ibéria, na área central de comando do mundo, e mais especificamente com a logística da Escola de Sagres, naquela época. Atualmente, essa relação que se dá do Brasil com o mundo, no seu processo continuado de formação econômica e territorial, ela tem a ver com as novas relações que se estabelecem no mundo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da inclusão social, das relações de classe e das fronteiras, que não são mais especialmente as fronteiras físicas de ampliação daquela época, mas são as fronteiras virtuais do contexto global. Isso mesmo. Na sua visão, qual é a maior contribuição que a sua disciplina hoje, que a senhora ministra aqui na universidade, pode fornecer aos graduandos de Geografia, tanto na licenciatura quanto no bacharelado? No meu entendimento, a disciplina Formação Econômica e Territorial do Brasil dá ao estudante a sua visão, ou a visão que se espera do estudante de Geografia e do profissional de Geografia no contexto das nações. Como o Brasil se insere, como esse processo continua, né? Entender ele como um processo continuado no aprimoramento das relações da nação brasileira e do país no contexto das nações. A senhora sabe que a geografia é muito complexa, é muito complicado a gente entender algumas coisas que acontecem tanto no âmbito geográfico, econômico, político, social. No Brasil, no território brasileiro, a senhora definiria em breves linhas a formação nossa histórica territorial? Acho que o Brasil ele teve múltiplas influências, né? A influência europeia, basicamente ou principalmente pela influência portuguesa, né? A influência na região central do processo de migração da Itália, da Alemanha, da Polônia, etc., dos vários países que, à época, num processo de desestabilização europeia, procuram outros endereços, né, na questão da migração, e o Brasil foi um desses endereços. No sul, mas no Brasil inteiro como um todo, né? E essa relação se dá nas várias correntes migratórias que se estabelecem no Brasil, e nos seus vários períodos econômicos ou nas suas relações econômicas com o mundo. Na produção antiga, né? Na produção que se estabelecia de dentro para fora,
de acordo com os interesses, basicamente com os interesses internacionais. Então, que vai desde o pau-brasil até passando pelos chamados ciclos econômicos, a borracha e mais recentemente as novas fronteiras agrícolas do Oeste ou as fronteiras virtuais no processo de trabalho, de ocupação pelo trabalho, das oportunidades que o Brasil hoje oferece de norte a sul do Brasil, independente da fronteira. A senhora tocou num ponto importante, já diversas vezes, o ponto de fronteira virtual. A senhora sabe que hoje vivemos em um mundo globalizado. Em um dado momento de sua disciplina, vemos os temas de fronteiras, como são ditos, são as fronteiras de território. A senhora acha que essas fronteiras estão somente no território hoje, ou temos outras formas de fronteira e quais seriam essas formas, nesse mundo que nós vivemos hoje? Existem múltiplas fronteiras, né? A fronteira do território, a fronteira do país, geograficamente falando, e existe a fronteira, por exemplo, do capital, a fronteira financeira, ela é fluida. Os investimentos, as fronteiras das empresas, a sede da empresa está nos Estados Unidos, a produção dela pode estar na China, pode estar em Hong Kong, pode estar, sei lá, aqui no interior do Brasil, e o capital financeiro, esse aí é extremamente fluido. Essa fronteira, ela é uma fronteira que você pode mapear de acordo com o fluxo das bolsas, com o fluxo desse tipo de empreendimento. Não sendo muito categórico nessa palavra fronteira, mas aqui no estado nosso, Rio Grande do Norte, nós temos a implementação de várias técnicas através de atores. Esses atores, se são em menor escala, que a gente já tem as técnicas mesmo desse processo de globalização. Nós hoje estamos tendo um avanço no parque eólico no estado, só que o estado no governo, ele investe na ampliação desse quadro, só que ele coloca dinheiro público. E o quadro energético no Rio Grande do Norte, ele é privado. Na sua visão, como pesquisadora, como a senhora vê a situação desse parque energético, como ela está se dando agora? É uma coisa benéfica para o estado ou vai deixar apenas as despesas para nós que moramos no estado pagar? E os lucros vão ser exportados? Isso é uma questão bastante interessante, ao mesmo tempo que complexa, é difícil de responder. Por quê? Porque é um processo em implantação, né? As consequências desse projeto, do ponto de vista do lucro para a população, só numa sequência de tempo é que se pode avaliar. Em princípio, essa relação é uma relação público-privada, é a forma como o governo encontra para viabilizar alguns projetos de energia. É claro que no primeiro momento o que se observa eu não vou dizer uma primazia, eu não vou dizer mas o interesse e a possibilidade de lucratividade da empresa privada, imagino eu. Como a senhora faz uma análise desse processo público ou público-privado, como queiram chamar, nessa metodologia que é colocada pelo governo brasileiro de fazer essa privatização do aeroporto internacional? Bom, o aeroporto internacional de São Gonçalo, ele vem trazer, ele deverá trazer para o Rio Grande do Norte e região uma mudança significativa nas relações de embarque e desembarque, né? Nas relações de exportação e importação. É um aeroporto de grande potencial, é um aeroporto de uma dinâmica que deverá ser de uma dinâmica bastante forte. Isso vai interferir no território de forma também bastante importante, desde a circulação, desde a alteração das várias formas de circulação para a chegada de pessoas e mercadoria, alterando o traçado das vias, os traçados de acesso, até a implantação de grandes armazéns de recepção e para embarque e desembarque de cargas e transporte de cargas, principalmente, mas também de passageiro. O Rio Grande do Norte
não tem, assim como o Brasil, não tem capital suficiente, a meu ver, né, para fazer no curto espaço de tempo essa obra. É uma obra bastante importante nesse contexto, bastante importante nesse contexto. A relação público-privado, ela se dá quando a empresa coloca, né, uma parte do capital, o governo coloca a parte de infraestrutura, e se faz os acordos. A relação público-público que você fala é porque parte, imagino eu, que é porque parte do investimento privado é financiado pelo BNDES. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a empresa privada, ao ganhar o leilão, ela vai administrar o aeroporto por, me parece, 25 anos, se eu não estou enganada. 25 mais 5 de... 25 mais 5 prováveis. Prorrogação. Provável de prorrogação, né? O governo enxerga, ou pelo menos é isso que a imprensa tem colocado, é isso que tem aparecido, né, transparecido. O governo tem enxergado que nessa relação, o que é que o Estado vai ganhar? O que é que a população vai ganhar? O que é que o país ganha com isso? A instalação aqui de várias empresas, o surgimento de empregos, a ampliação da cobrança de impostos, esse tipo de lucro, né? Ou esse tipo de compensação. O que nos deixa um pouco, de certa forma, eu não vou dizer apreensivo, mas de certa forma interessados em olhar melhor o projeto, olhar melhor o processo de desenvolvimento desse projeto, é que as relações no Brasil, as relações público-privadas no Brasil, as relações de governo e empresa privada, elas são bastante complicadas, né? Do ponto de vista da falta de definição do quem investe em quê e quem lucra com quê. Então, nós temos um histórico de perdas, né? A sociedade tem esse histórico de perdas, né? Torço fortemente que isso comece a se estancar. A globalização que nós vivemos hoje, que é a próxima pergunta que irei fazer. Essa análise ampla que nós estamos fazendo desses processos, vemos a situação dos Estados Unidos, coisa que nunca ocorreu na história do presente, e da União Europeia, que também nunca ocorreu. A União Europeia foi criada para ser um bloco unido, principalmente financeiramente, para ter uma base sólida, e destoar dos Estados Unidos, que tinha influência na Europa antes da criação do bloco. Como a senhora vê essa situação hoje dos Estados Unidos e Europeia, e como o Brasil pode ter lucro com essa situação? Eu não sei se o Brasil pode ter lucro com essa situação. Eu sei que essa crise é uma crise, eu não vou dizer cíclica, mas é uma crise do capital, uma crise do modo, é uma crise do modelo, né? Foi a crise de 29, foi a crise do Fordismo e é a crise hoje, né? O Brasil, acho que ele entra de uma forma diferenciada nesse processo, porque ele cria, né, como em 29, ele tenta se estabelecer ou viabilizar o seu próprio mercado, né? Como em 29, né, a partir de 1930, o Brasil começa a criar o seu mercado interno. Agora o Brasil dá ênfase a esse mercado, né, e as possibilidades que ele tem de se estabelecer numa relação com outros países, né, que estão fora, ou que não faz exatamente parte dos países desenvolvidos, numa ampliação importante de relações econômicas.